Boa semana a todos, mais um Weekly Outlook, hoje é dia 27, sexta-feira, como é costume, e eu trago-vos aqui alguns assuntos que me deparei ao longo da semana, mas vamos começar primeiro com o ataque de Trump na segunda-feira, já vou explicar mais ou menos o que é isto. Hoje quero-vos falar também de uma nova lei que vai sair já para o ano das regras de anti-lavagem de dinheiro na União Europeia. Depois voltamos um bocadinho atrás, porque isto está tudo ligado, ou seja, isto vai dar ao tópico da Visa e também depois o tópico da Visa vai dar ao ouro, à queda do ouro. Eu quero falar um bocadinho sobre tudo isso, vou tentar ligar os pontos da melhor maneira, mas vamos começar então por o resumo da semana passada, ou seja, o que é que aconteceu de sexta-feira até ao início desta semana. E nós estávamos a ver pela primeira vez em alguns anos o indicador que é do SP500 dividido pelo SRB Index, que estava a sinalizar que as commodities estavam a valorizar muito mais rápido que as ações americanas. Eu tenho aqui o ticket que eu tive cuidado de o meter aqui no instante. Deixem-me só fazer aqui isto. Acho que eu consigo pôr assim, exatamente. Então, ou seja, estávamos a ver que o SP500 a derreter com muita força em relação às commodities. Na segunda-feira, visto que isto estava a acontecer, o que é que o nosso amigo Trump veio fazer? Deixem-me só continuar aqui no tempo antes de avançar. Ou seja, o mercado estava a ver um salto muito grande, especialmente no petróleo, e isto derivado também ao conflito do Médio Oriente, ou do Oriente Médio, como quiserem. Isto escalou de uma maneira de tal forma, com os ataques às refinarias de usinas de gás natural, e o Trump já veio dizer que não deu essa permissão a Israel. Pronto, isto estava a começar novos ciclos de inflação, ou seja, isto força depois o Fed a reconsiderar a sua política monetária e talvez até aumentar as taxas de juros, que é tudo aquilo que o americano não precisa neste momento, como eu já falei uh, a semana passada. Por outro lado, nós continuamos a ver os bonds, e eu já disse isto várias vezes, em que os bonds americanos estão em níveis muito máximos, muito grandes, ok? Isto é péssimo porque é sinal que a malta não está a ter interesse na dívida americana. E quando isto acontece é mau. Isto já aconteceu antes na história e não é bom. Isto normalmente pode gerar um risco de uma recessão. E entramos aqui num ciclo vicioso. Porquê? Porque o Fed pode imprimir dinheiro, ou seja, pode imprimir dólares e comprar a dívida americana para baixar estes juros, ok? Artificialmente, claro. Ou seja, e andamos aqui num ciclo vicioso. E isso é muito perigoso. E não só os juros de 2 anos, que são os juros que medem, ou seja, que servem de termómetro também para o Fed ver se pode ou não mexer nas taxas de juros, também estão a subir muito a pique. Estamos a falar já de uma valorização desde o fim de fevereiro de 18% nas taxas de juros nos bonds americanos de 2 anos. Isto é muito. A curto prazo, ou seja, são bonds de curto prazo, isto é muito, ok? Portanto, isto depois isto claro tem impacto nos choques energéticos, ou seja, no petróleo e isso tudo, como eu já falei a semana passada. Depois veio aquele dilema do Fed, do Fed estar a ver um cenário de estagflação no horizonte, como eu já falei também a semana passada. E antes de passarmos aqui para o tema da Visa, vamos só passar aqui no instante para se é possível ou não havermos sinais de, de recessão. Na segunda-feira, o ouro estava a cair 8%. 8%, malta. Na segunda-feira. Portanto, hoje é sexta-feira, quinta-feira. Deixem-me pôr aqui isto. Quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, segunda-feira. Segunda-feira, eu estava com um short e que para quem segue no Instagram viu, o ouro chegou a cair 9%. Eu apanhei aqui um short mais ou menos daqui a aqui. Ok? Isto é muito. O ouro, o Trump lançou, eu vou pôr isto aqui no gráfico de uma hora para vocês perceberem.
do que eu estou a falar. O Trump lançou um Twitter a dizer que a guerra do Irão estava que ia dar um cessar-fogo, assim é que é. O ouro subiu de uma maneira violenta, os 9% que estavam a cair, ok? Muito depressa. Pois claro, fechou o dia um bocadinho ali perto do 0 a 0, que chegou a cair 2% só, acho eu, não me recordo bem, mas isto é muito. E porquê que o ouro, agora avançando aqui um bocadinho nos temas, porquê que o ouro está a cair? Porque muita gente tem a ideia que o ouro é muito importante nestes períodos de incerteza, e tem razão. Eu vou dar aqui um sneak peek aqui no grupo. Para quem quiser estar no grupo, eu vou deixar o link em baixo do grupo grátis para vocês terem um bocadinho de acesso. Depois quem quiser estar no privado tem que me mandar uma mensagem, ok? Isto basicamente, desde os máximos do ouro, o ouro já caiu 21%, certo? E muita gente costuma dizer, não, mas o ouro quando estamos em crise é o melhor ativo. O ouro em tempos de recessão e tal é a melhor coisa para comprar. E eu já disse várias vezes que isso não é verdade, ok? E que o ouro costuma-se valorizar e não sei o quê, em tempos de crise. Olha, estamos a ver agora uma guerra e o ouro caiu 21% desde os seus máximos. Porquê? O ouro começou a semana a mais de 20% abaixo do recorde alcançado, que foi os 5.400 alcançados em janeiro. O presidente Trump anunciou uma pausa de 5 dias nos ataques militares, mas o movimento do metal já vinha a desenrolar-se há semanas. Porquê? A cadeia dos eventos é contra-intuitiva, mas faz sentido quando se liga aos pontos. O conflito com o Irão empurrou o petróleo acima dos 100 dólares por barril. O petróleo caro, reacende os receios de inflação, e a inflação persistente mata qualquer esperança de corte nas taxas de juro pelo Fed. As taxas reais mais altas tornam o ouro que não paga juros, ou seja, é muito menos apelativo, por exemplo, uma ação que paga dividendos, ok? Isto por outras palavras, o ouro não está a cair por causa de qualquer diminuição de risco geopolítico, como seria de esperar. Está a cair porque o mercado deixou de acreditar que o Fed vai baixar as taxas este ano, por causa da inflação alimentada pelo petróleo. Ok? E se vocês repararem, o petróleo teve esta valorização toda, agora está a fazer, parece que está a cair um bocadinho, eu não sei se vai ser mesmo assim. O metal tinha acabado de sair da sua melhor fase de décadas, ou seja, o ouro esteve lateral décadas, ok? Muitos anos mesmo, e eu posso-vos mostrar aqui no gráfico, muito rapidamente. Deixem-me só aqui depois de uma semana, ok? Portanto, vocês veem aqui, antes de 2024, o ouro estava praticamente lateral. Praticamente lateral. Por exemplo, 2020 a 2024 foi 4 anos que basicamente não saiu da cepa torta. Só desde 2024, desde 2024 é que começou realmente uma tendência de alta, dia 11 de março, para ser mais preciso. Ok? Isto porquê? Porque, deixem-me voltar ao que eu estava aqui, porque o momento que estava atrai até os investidores mais jovens, apesar de ser um ativo tradicionalmente aborrecido, atraiu esse investimento. Agora, com este risco de inflação, outra vez, o ouro esteve a cair bastante. E também é normal, porque ele subiu muito e é normal que tenha quase que estávamos à espera de um motivo para ele cair, ok? Para haver uma correção. Ainda assim, o JP Morgan e o Bank of America mantêm os alvos acima dos 6 mil dólares para o final do ano. Ou seja, isto é a meta deles. Ou seja, mas nós também já vimos aqui, eu já noticiei aqui, penso que foi ontem, a Turquia a vender toneladas de ouro. E não são os únicos. Portanto, cuidado. Ou seja, um cessar-fogo duradouro ou acordo de paz que arrefeça o petróleo mudaria rapidamente o cenário, ok? E o ouro poderia retomar a sua subida. Pronto, voltando aqui se haverá ou não um risco de recessão. Bom, historicamente, aumentos drásticos no preço da energia do petróleo costumam preceder a recessões nos Estados Unidos. E, como é óbvio, os Estados Unidos são a grande economia do mundo ainda, para já. Sim, já sabemos que a China é muito grande, para as pessoas que vão dizer isso a seguir, mas ainda continua a ser os Estados Unidos à frente. E quando os Estados Unidos apanham uma gripe, o resto da Europa apanha uma pneumonia, que é o que eu costumo dizer, e aí não falha muito.
Portanto, a mecânica de microeconomia, ou seja, o aumento dos combustíveis funciona como um imposto sobre o consumidor. E o mundo todo é feito de petróleo, ok? Porque nós precisamos de petróleo para tudo, para nos levar alimentos, para nos levar roupa, para tudo. Ok? E devido à restrição orçamental, as famílias reduzem o consumo de outros bens e serviços para pagar a energia, o que retira folga à atividade económica. Ou seja, isto pode trazer um ciclo negativo às empresas, com maiores custos operacionais e menor procura, o que acaba por reduzir a produção e começar uma vaga de despedimentos dos trabalhadores. Ok? Pronto. Em comparação com 2022, e eu achei importante trazer isto aqui, porquê? Porque eu já vos disse que estou a ter um déjà vu de 2022 e 2023, onde houve aquele aumento de taxas de juros enorme. Eu penso que, e eu lembro-me bem dessa fase, porque já estava no mercado ativamente e foi um período difícil, ok? Em 2022 a economia estava muito aquecida após a pandemia, porque o FED tinha imprimido bastante dinheiro, bem mais acima daquilo que era necessário, e atualmente o mercado de trabalho está muito mais frágil, ok? Ou seja, a economia que contratava em um mês em 2022 demora agora 14 meses a contratar. Embora a inflação atual seja cerca de 3 a 6%, seja inferior a 2022, continua 50% acima da meta do FED, que é os 2%, o que limita a margem de manobra de cortes de juros, ok? E agora isto vem aqui um dilema do FED, pronto, já toda aquela questão entre o Jeremy Powell e o Trump, que eu já falei a semana passada, para quem não viu o vídeo está no YouTube. O FED enfrenta um cenário de estagflação, embora ainda não estrutural, a inflação acima da meta e o mercado de trabalho em clara desaceleração, isto, e ainda para mais, com os juros de 10 a 30 anos voltarem a subir, a atingir níveis preocupantes perto dos 5%, o que encarece o crédito imobiliário e pressiona setores cíclicos. E eu falei nesta semana, na segunda-feira, aqui para os membros do grupo, no vídeo dos ritos do mês, que está a ser muito difícil vender casas na América, ok? As pessoas estão a ter dificuldade em pagar o crédito e a vender a casa, e isto são sinais de alerta muito preocupantes. Se nós olharmos para o PMI de março, os dados preliminares mostram uma piora nos componentes de preços pagos pelas empresas, o que costuma antecipar novos choques inflacionários. O leilão de títulos de tesouro, houve uma maior relutância dos investidores em financiar a dívida pública. Ou seja, isto é um fenómeno que já vimos antes aqui no gráfico, o que reflete a incerteza gerada por conflitos geopolíticos, ok? Foi aquilo que eu vos mostrei no início do vídeo. Portanto, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Nós estamos a ter sinais muito perigosos de recessão no horizonte, ok? Pronto, eu trago-vos aqui, agora avançando um bocadinho no tema, eu trago-vos aqui a Visa porquê? Eu já falei disto a semana passada na parte do grupo privado, que a Visa, o Ticket TV, a Visa e o setor financeiro, que é a espinha dorsal deste sistema económico que nós vivemos de crédito, tem estado a cair bastante. E quem percebe disto, jornalistas, melhores do que eu, dizem que esta queda está a ser muito maior do que o esperado. Ou seja, que é uma queda ainda muito maior do que o esperado. E desde janeiro, ou seja, mais ou menos desde aqueles máximos ali de janeiro, a Visa já caiu de 14%. Já caiu 17%, agora já corrigiu um bocadinho, 14%. O que é que acontece? Porquê é que isto está a acontecer? E atenção que a Visa está presente em tudo na nossa vida. Não é? A Visa e a Mastercard são empresas que não vão a lado nenhum, até porque são excelentes empresas no que diz respeito a dividendos. A Visa paga ainda um dividendo atraente de 0,88%, tendo em conta o valor da empresa, que são $300 por ação, é um valor elevado. O payout é bastante baixo, ou seja, é 23%, isto é muito bom. E não se esqueçam que a Visa está presente no mundo todo. E a Mastercard igual. Porquê? Para vocês terem uma ideia, a Visa cobra aos comerciantes, que para terem a rede Visa e a Mastercard igual,
cobra uma taxa cada vez que nós pagamos por multibanco, ok? E se vocês repararem, há sítios onde o contactless não funciona. Sabem porquê? Porque o contactless paga mais taxa ao comerciante do que vocês inserirem o cartão na ranhura, ok? Este vídeo não, esta pesquisa não foi feita por mim, ok? Foi feita pelo Luís Pinto, deixo aqui o disclaimer. Eu trouxe porque achei interessante e só acrescentei aquilo que eu acho, daquilo que vou dizer a seguir, a minha opinião. Ou seja, a Visa é descrita como uma empresa extremamente estável, uma das favoritas até do Warren Buffett, com uma infraestrutura global e essencial para o consumo. Mas o que é que está então a levar a esta queda no longo prazo? É a crise da inteligência global de 2028, um conceito baseado num artigo da Citrine Research que prevê um cenário disruptivo, peço desculpa, para 2028, que é a substituição de empregos. A IA pode substituir massivamente funções de colorinho branco, ou seja, aqueles empregos de escritório, aumentando a produtividade das empresas, mas reduzindo o poder de compra das pessoas. E isto é um ciclo vicioso. Porquê? Com menos emprego, o consumo cai mais, o consumo cai, as empresas, para manter o lucro, investem ainda mais em IA para reduzir custos, agravando ainda mais o desemprego e estagnando na circulação de dinheiro. Porque as pessoas, como estão numa situação de desemprego, não sabem o que aí vem, não gastam tanto. Preferem poupar. Ok? Isto depois é chamado de PIB fantasma. Porque, ou seja, isto depois leva a um ciclo ainda mais vicioso. Por isso é que há teorias que nós vamos todos receber um ordenado global, digamos assim. Mas isso já vai entrar na teoria que eu vou falar a seguir das stablecoins. Ou seja, as máquinas produzem, mas não há consumo humano através dos cartões de crédito, o que afeta diretamente a receita da Visa, o que depende de comissões por transação. Ok? Para vocês terem uma ideia, se os analistas preveem que nós vamos começar a usar a IA até em tudo, até para fazer as compras. Imaginem nós que eu preciso comprar um portátil e eu peço à minha IA, que eu usar, e ela vai ver qual é o sítio que é mais barato e a forma de pagamento que eu posso utilizar que seja mais barata. Ou seja, e ela vai encontrar uma forma, através, sei lá, de uma stablecoin ou de cripto ou whatever, seja qual for, que corta ali o middleman, ok, que é a Visa e a Mastercard. É claro que a Visa não está parada, não é? Mas onde é que eu quero chegar? Estes agentes de IA buscarão sempre aquela via mais barata e rápida, como eu estava a dizer, mas isto também é assim, a Visa e a Mastercard não estão paradas no sentido de eles têm pessoas com muito mais conhecimento do que eu nesta área e obviamente eles, se vocês forem ver as notícias, eles já adotaram stablecoins como a USDT e a USDC e redes de Solana como Ethereum, ou seja, isto tudo traz também outra vez, estando dentro do Tether e do USDT e de Ethereum, vocês têm acesso a todas as stablecoins porque elas são feitas quase todas na segunda camada, na Layer 2 de Ethereum. Por isso é que dizem que Ethereum terá uma valorização muito maior a longo prazo nos próximos anos. Ou seja, mas a adaptação da Visa, apesar das ameaças, ela não está parada. Tem agentes financeiros próprios, a Visa está a trabalhar numa plataforma para criar agentes de IA seguros. Se o marketplace de agentes de fora de Visa, ela continuará a lucrar mudando apenas o modelo de serviço e também está, obviamente, a integrar-se com cripto, como eu já falei anteriormente, mostrando que está a abraçar a nova estrutura financeira em vez de combatê-la. E isto vem também ao tópico que eu vou falar a seguir da anti-lavagem de dinheiro, ok? Que já está a ser discutida na Comissão Europeia. Mas também para vos alertar de duas coisas. Será que a Visa não está barata para comprar agora neste momento? E depois volto-vos a falar da Circle, que já falei há 2 semanas atrás, que é uma empresa que eu continuo a achar que está barata. Eu até tenho aqui um alerta nos $85. Que estará barata para comprar no longo prazo, porque é uma empresa que tem as suas políticas muito em linha com aquilo que possivelmente será o futuro do mercado cripto, ok? Ou seja, das stablecoins. Ou seja, vamos nós ter o nosso dinheiro muito mais
virtual, digamos assim, ou seja, a Comissão Europeia já está a falar num euro digital, que isto é tudo, faz parte de um pacote que já está até publicado em 2024, mas ainda não está ainda em vigor, ou seja, que isto é a proibição total de transferir ou usar dinheiro acima de 10 mil euros, mas com regras duras que entram em vigor dia 10 de julho de 2027, com a preparação que já está em curso, como eu estava a dizer. Ainda há muita desinformação, ok? Mas o que é que a lei diz exatamente? Eu depois vou deixar aqui este resumo aqui, eu não vou estar agora aqui a falar disto tudo. Eu vou meter aqui um PDF e vai estar no grupo vídeo para quem quiser ler. Ou seja, vocês basicamente vai ser apresentado um euro digital, ok? Nós vamos ter todos basicamente uma identificação virtual, um pouco como a China já tem, que é um credit score. Ou seja, a partir do momento que o euro for programável, ok? Vocês deixam de ter controle sobre o vosso dinheiro, porque basta um botão, um simples clique para, para vocês ficarem sem dinheiro. Eles congelam-vos a conta, ponto final. Ponto final. Ou seja, e vocês não vão poder usar grandes quantidades de dinheiro vivo porque será visto com maus olhos, quase que ilegalmente, ok? Ou seja, isto para dizer o quê? Todo, todo o euro que for digital, nós vamos ter que. Vai haver menos privacidade, ok? E isto está a gerar várias polémicas e vários pontos negativos, e eu gostava de vos trazer este tema aqui, que vocês façam a vossa pesquisa, ok? Não olhem só também para aquilo que eu estou a dizer, mas façam a vossa pesquisa. Isto também está público. Vocês podem procurar pelo pacote de regulamento AMLR 2024/1624, ok? Isto está na Comissão Europeia. Ou seja, isto vai haver. Os pontos negativos são a falta de privacidade financeira, ok? O método cash, ou seja, o dinheiro vivo, é o último meio de pagamento verdadeiramente anónimo, e com esta lei, grandes compras passam a ser forçadas para o sistema bancário digital, onde fica tudo registado, analisado por um algoritmo IA, ok? Os bancos atualmente já fazem a monitorização de padrões, ok? A quantidade de cash usado, se é para viagens, se é para ligações familiares, etc. E classificam como pessoas se são de alto risco ou de baixo risco, sem uma prova concreta, ok? Por exemplo, se a minha mãe precisar de agora 20 mil euros, eu posso lhe mandar, não é? Mas isso vai gerar um alerta no banco, e até posso-vos dizer que podem receber chamadas a dizer porque é que você está a transferir esse dinheiro. E porquê, para quem é, e qual é a sua relação com a pessoa, etc. Ok? E isso posso-vos dizer que já me aconteceu. Por exemplo, quando eu faço um levantamento muito grande, imaginemos que eu tenho na Binance 50 mil euros. Se eu os quiser levantar, o dinheiro cai-me na conta, mas automaticamente a conta fica-me congelada durante umas horas. Eu vou receber uma chamada e eu tenho que justificar porquê, quando é que comprei aquele ativo, porque é que tive lucro, de onde é que veio, tudo tem que ser justificado ao pormenor para eles me desbloquearem a conta, ok? Portanto, eu depois vou deixar esta parte aqui para vocês. Eu acho que já falei um bocadinho de tudo aquilo que eu queria falar hoje. Uh, quem é que também se está a rir bastante com esta guerra? Eu tenho aqui nas notícias que é não só a Rússia, que a Rússia está a gerar pelo menos, isto segundo o Telegraph, um jornal, está a gerar pelo menos 760 milhões de dólares por dia, já que a guerra do Irão impulsiona o aumento da demanda pelo petróleo russo, mas também a China. Porque o Irão está a permitir algumas compras de petróleo através do iene chinês. Isto é uma grande facada, ok? Para a América, porque e se vocês olharem para trás, quando no Iraque quiseram acabar com a venda de petróleo através do dólar, houve guerra. A mesma coisa quando foi o outro senhor, que agora estava a falhar o nome, que era em África. Estou-me agora a falhar o nome. Estou a ouvir o senhor, tem um bigode preto e agora não me estou a lembrar do nome. Ou seja, isto
quando o dólar deixar de ser a moeda, se deixar de ser a moeda dominante do mundo, nós temos aqui um grande problema, ok? Pronto, por esta semana foi tudo. Não, eu sei que não entrei muito ao detalhe na parte da nova lei europeia, também porque ainda não estou muito dentro e isto ainda está a ser discutido, portanto ainda pode mudar algumas coisas. Mas quero-vos chamar a atenção sobre isso. Eu sei que alguns bancos já estão a receber formação, as pessoas que trabalham nos bancos já estão a receber informação e formação para se adaptarem a isto. E portanto, acho que é importante toda a gente também estar de conhecimento. Sei que há algumas aquelas manifestações online que podem preencher, dizer que não estão de acordo. Eu acho que isso não vai lá nenhum, mas se quiserem preencher, podem procurar e preencher. E vemos para a semana. Isto foi um bocadinho mais curto, da semana passada teve 40 minutos. Este aqui tem só 25, mas espero que tenham gostado do tema. Vou deixar os links abaixo para as comunidades e vemo-nos para a semana.